Olá, estamos começando o segundo episódio do Mar de Conexões, que é o podcast da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Itanhaém. Então, eu tenho o prazer de ter conosco o Márcio Cruz, nosso consultor de inovação do Sebrae, da Baixada Santista, né? Representando aqui todo o Sebrae, fazendo parte de um projeto amplo que nós estamos fazendo aqui para a cidade, que é o projeto de inovação e sustentabilidade da Associação de Engenheiros. Então, viemos aí de uma jornada de 8 workshops, junto com os alunos da ETEC de Itanhaém. Esse projeto ele prevê essa comunicação, essa conexão, capacitando esses jovens que vão entrar no mercado de trabalho e que hoje estão fazendo parte do ensino tecnológico. Márcio, muito obrigado de você estar aqui conosco, super parceiro sempre, representando aí nosso querido Marco Aurélio Rosas, muito parceiro também, e gostaria que você começasse dando aí um pouquinho, falando um pouquinho sobre essa atuação do Sebrae aqui em Itanhaém conosco nesse projeto. Maravilha, é um prazer estar aqui, né, nesse dia tão bom, né, de inauguração desse espaço, né, de criação desse canal de vocês. É uma honra para o Sebrae fazer parte dessa história. O escritório, né, regional da Baixada Santista, onde eu fico, né, onde eu trabalho, ele atua aqui em toda a nossa região, né, atuando nos 9 municípios, né, fazendo o desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação em toda a nossa região. Esse projeto ele é muito importante porque ele foca naquilo que é essencial ao desenvolvimento de um território, que é criar talentos. E os talentos eles precisam ser a todo momento cultivados, né? E isso acontece lá na base, no comecinho deles. E o Sebrae ele tem essa capacidade de trazer um despertar para inúmeras atividades que realizamos, né? Porque ora falamos sobre empreendedorismo e empreender, ela é uma grande oportunidade, né, para esses jovens. Ora falamos de tecnologia, inovação, que é extremamente importante, está aí também um grande caminho, né, de carreira, de renda que esses jovens eles podem acessar, né? Eu costumo dizer que a tecnologia ela tem a capacidade de ser transformador social, porque um jovem que ascende dentro da tecnologia, muitas vezes o seu salário é maior do que toda a família, e aí com isso ele gera uma transformação no seu seio familiar, né? Fazendo ali uma mudança realmente de história daquela família. Então, desenvolver tecnologia e acessar o jovem a esses espaços que permitam ter contato com tecnologia, aprender os conceitos, é extremamente importante para a gente mudar a realidade social do nosso país. E você falou um ponto tão importante, eu comentei isso há anos atrás, né? Eu acho que eu conheci o Sebrae quando eu tinha 30 anos. E nem vou falar quantos anos eu tenho hoje. Mas assim, fui professora de datilografia, então as pessoas já fazem as contas lá. Mas o que eu acho interessante disso é que quando eu conheci o Sebrae, eu me perguntei por que eu não conhecia antes. E a partir daquele momento, toda vez que eu vejo alguém que está começando algo, que tem realmente assim vontade de empreender ou com algo próprio, ou como o próprio Marco fala muitas vezes, você empreender dentro da empresa, que é um comportamento empreendedor, né? Eu falo a respeito do Sebrae e eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa área de atuação, porque algumas pessoas ainda acham que o Sebrae é muito distante. Ah, o Sebrae é tudo pago no Sebrae. Ah, e como que o Sebrae poderia me auxiliar realmente, né? Há exemplos, e a gente sabe disso, de pessoas que às vezes têm uma ideia fantástica e você conversa e fala, poxa, mas isso é uma startup. A pessoa não sabe nem o que é uma startup. Então, acho que o Sebrae ele tem um papel muito fundamental nessa capacitação. E como você falou, começando lá na ponta, mas isso para mim que já sei. Eu acho que nada melhor do que ouvir de você, né? O que é o papel do Sebrae realmente lá na ponta? O que hoje, se você pudesse me falar e falar para os nossos ouvintes aqui, no que o Sebrae contribui nessa parte de capacitação para as pessoas que estão começando? Bom, vamos lá. Importante destacar que a missão do Sebrae é desenvolver a economia nacional através do pequeno negócio. Para fazer isso, a gente vai atuar sobre 3 pilares. O primeiro pilar é de quem realiza tudo, que é o empreendedor. Então, como você bem disse, o empreendedorismo ele está vinculado a um comportamento, né? Então, a pessoa que empreende é o empreendedor. E o empreendedor ele é um comportamento, né? Uma série de comportamentos que faz com que as pessoas consigam compreender problemas, propor soluções e agir para que aquilo saia do papel. Então,
primeiro ponto que o Sebrae trabalha é no desenvolvimento do empreendedor, naquela pessoa que faz a ação de empreender e é ela quem é responsável por ser o grande articulador de mudança da sociedade. Depois a gente tem um trabalho, que é o segundo pilar, que é na empresa. Então, uma empresa, para que ela possa ter sucesso, ela tem que se desenvolver ali sobre os diversos aspectos técnicos dela, né? Então, eu preciso desenvolver operação, planejamento, marketing, finanças, indústria, né? Quando está ligado à indústria, toda essa parte de produção. Então, toda essa questão que está vinculada ao negócio são conhecimentos técnicos que precisam ser implementados, e o Sebrae, então, age na capacitação desse empreendedor relacionado à questão técnica, né, da empresa, daquilo que ela precisa. Então, aprender a fazer um fluxo de caixa, aprender a fazer um planejamento, aprender a desenhar uma operação, fazer um planejamento da produção, custo. Então, toda essa questão técnica. E, por último, a gente aprende no desenvolvimento do ambiente de negócios, né? Então, a gente atua junto com as esferas municipal, estadual e federal para que, compreendendo aquilo que são as dificuldades do empreendedor, aquilo que são vocações locais, identificar caminhos que vão necessitar da articulação de atores, da construção de leis, da mobilização de parceiros para que a gente construa uma visão de futuro do território, compreenda de que maneira que a gente consegue levar adiante isso e daí criar ações, mecanismos, ações que destravem esse desenvolvimento e melhorem a competitividade das micros e pequenas empresas relacionado a esse mercado. Então o Sebrae faz essa atuação diante dessas três áreas, né? Então, dentro do Sebrae, você vai achar programas, palestras, workshops, ações de articulação, né, de território, Sim. que a gente faz ali. Tem aquilo que é a ponta e tem aquilo que são os bastidores, né, vamos falar assim. Então, o nosso papel é justamente esse, né, de estar na sociedade aqui, identificando como que, através da articulação de atores, a gente consegue implementar a política pública que é pensada pelo governo federal, né, do empreendedorismo, a Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, e tudo isso, como que a gente lá na ponta implementa, né? Então, o Sebrae, ele tem uma estrutura nacional, então nós estamos presentes em praticamente todas as grandes cidades e regiões metropolitanas do Brasil, então todos os locais você vai encontrar um Sebrae. Somos uma entidade extremamente capilarizada, né? E de uma importância muito grande no desenvolvimento econômico, principalmente olhando na questão local. Né, diante de toda essa capilaridade que a gente tem dentro do território, então a gente vai ter essa atuação local até atuação federal. E na ponta, para que as ações aconteçam, né, a gente atua nesse desenvolvimento. Então, uma coisa é eu oferecer o conhecimento técnico para o empreendedor, para que ele possa se capacitar ali, participar com a gente num curso, numa oficina, participar de uma palestra, né? Ou a gente olhar para aquele território, entender o que aquele território precisa, e aí a gente vai criar programas, projetos, para que aquele território se desenvolva dentro daqueles aspectos econômicos que têm maior potência para trazer resultado para aquela região. Então, nos bastidores, vamos dizer assim, a gente atua articulando esses atores, construindo essas visões de futuro, e fazendo com que essa política pública, que ela se desdobra do federal para o estadual, para o local, ela consiga ser implementada e aí com isso a gente gerar desenvolvimento econômico lá na ponta. De uma forma geral, os empreendedores, eles nos conhecem, então, normalmente dentro de programas, né? Então a gente faz ali diversos programas, a gente já trabalhou em alguns em parceria, né? Sim. Porto Fortalece, economia local, né? Programas de aceleração de startup, hackathons, tudo isso é na ponta, né? Que ela está por trás do desdobrar de uma política pública e uma implementação através de atores. Então esse é o nosso papel, né? Fortalecer a economia nacional através do pequeno negócio. E quando a gente coloca esse fortalecimento da economia nacional, é algo realmente significativo?
eu vou te falar por quê. Porque a gente acaba atuando de forma multissetorial. Então, às vezes, as pessoas têm esse olhar de que, não, o Sebrae vai trabalhar com o desenvolvimento do empreendedor focado mais no turismo, ou focado mais em tal nicho. E, na verdade, não. Você acaba atuando de forma multissetorial porque em todos os setores a gente fala de gente, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de desenvolvimento econômico. Quando você começa a olhar a raiz mesmo ali, a essência do desenvolvimento econômico, é isso. É você entender que você está falando de todos os elos da cadeia produtiva, né? E entra desde poder público até as associações de classe, passa pelas associações de classe que são fundamentais. Por isso, a gente está aqui hoje na Associação de Engenheiros falando, né, a respeito de empreendedorismo, e você estava com uma turma gigante aí, grande parceira nossa da ETEC de Itanhaém, que eram jovens de segundo e terceiro colegial, e a gente veio trabalhando esse movimento, esse comportamento. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi atuar com esses jovens e qual é a percepção que você tem dessa juventude hoje quando se conecta com o Sebrae. Eu acho que a gente tem um olhar geracional, né? E aí nós vivemos hoje um momento ímpar na nossa história, né? Na história da humanidade, na história do trabalho, que é a convivência com as inúmeras gerações ao mesmo tempo. Então hoje a gente trabalha, eu tenho no meu escritório ali a Neuzinha, o Moisés, né? Que são ali Sim, pessoas com mais da minha turma. jovens há mais tempo do que eu, né? Jovens há mais tempo do que eu, mas que têm e que passaram, né, por diversas mudanças geracionais, né? E tenho também, por exemplo, ali os estagiários, menores aprendizes, a Kainá ali, que é a nossa funcionária mais jovem, e que a gente convive todo mundo ali de É, desenvolvimento de projetos. Ocorre que a cabeça de cada um, a forma de pensar, ela é completamente diferente, é né? um lab interno, né? Exatamente. Então a gente tem ali, e isso é muito rico, né? É, Como vou dizer assim, essa heterogeneidade completa, né? Ela é importante para que a gente consiga ter diversos pontos de vista, diversas formas de pensar diferente, e isso uhum, se complementa entre si, em vez de dificultar. O ponto central é no respeito, né? A maneira como nós conseguimos habitar o mesmo espaço, né, com uma missão única, que é o que a gente aplica aqui pelo Sebrae, mas trazendo a convivência com todos essa diversidade, né? É, a gente ouve muitas críticas ao jovem, né? Mas com a hora que a gente fala de jovem, a gente está falando de novo, né? é, E o novo, ele sempre vai assustar alguns, né? Ele vai sim, trazer ali conflitos, porque são mudanças que vão ocorrer. Então, hoje a gente está vivendo um momento também na sociedade de uma mudança geracional de lideranças, né? uhum, Então, as lideranças que estavam aí postas na mesa, né? Que conduziram por muito tempo e geraram um grande desenvolvimento, elas estão passando a cadeira para as pessoas mais jovens, que estão entrando com outras mentalidades, e isso é uma coisa extremamente saudável e que lá vai acontecer sempre, né? Então, e daí também a importância da gente valorizar e fortalecer as instituições, porque as pessoas passam e as instituições ficam. Então, a sim, pessoa que se engana que ela é a importante do momento, ela enfraquece aquilo que é o mais importante, que é o papel institucional que ela representa, o local que ela está inserida. Então, é muito importante que a gente perceba essa e entenda essa mudança geracional de uma forma extremamente positiva e como que eu vou gerar o convívio dentro dessas gerações. O jovem hoje, ele é um jovem completamente diferente de tudo que a gente já teve contato, porque ele é um ser que é digital, né? Eu sou de 77, né? Nascido em 77, eu acompanhei uma transformação da tecnologia, né? Completamente em cima sim, daquilo que mudou, né, na nossa história, né? E nós somos uma espécie que ali se desenvolve pela tecnologia, né? Então nós introduzimos a tecnologia dentro do nosso cotidiano, e essa tecnologia, quando ela se massifica, ela altera o comportamento social. uhum, Então a maneira como eu vivi, a maneira como a geração que veio depois de mim viveu, e a outra, ela está cada vez mais digital.
E ela está cada vez mais diferente, porque elas vivem um cotidiano diferente daquilo que eu vivi. E isso vai impactar constantemente a maneira como essas pessoas vão fazer, porque elas introduzem dentro o nosso comportamento ele é definido pela tecnologia que a gente usa, a maneira como nós estamos colocados, né? Então é muito importante que a gente entenda todas essas formas de atuar. E aí também as fragilidades que cada geração tem, porque isso também gera benefícios, né? Então, a hora que a gente olha para esse jovem, a gente vê também mudanças que estão acontecendo já nos mercados. Então, a gente acompanha uma diminuição do consumo de álcool, a Uhum. gente acompanha uma diminuição de consumo de bares e restaurantes até muito tarde, Sim, o baladas, comportamento realmente né? mudou, O né? Isso. comportamento ele se altera e aí Uhum. as pessoas vão falar, mas isso é bom, é ruim? Bom, não sabemos, É, mas é real. Ele está acontecendo aqui e a maneira como nós vamos dar resposta a isso é uma escolha que a gente tem. E aí é que está o ponto que a gente precisa trabalhar. Essas gerações elas são completamente diferentes. E aí isso traz para nós grandes oportunidades e desafios. Então, na hora que a gente olha para essa questão da qualidade de vida, para a questão é, é, da, do propósito, né, de escolher empresas com propósito, de não aceitar certas coisas da maneira como são postas, e aí isso é extremamente positivo, né, porque a gente veio aqui, né, a nossa geração ela foi cunhada no Workaholic, é. e aí a E a gente que preço, né? e aí a gente é um líder com o olho tremendo, tomando alguns ansiolíticos, né, É, para poder seguir adiante diante do que a gente mesmo cavou, né? é. Então a gente acabou criando um processo no nosso trabalho que foi a maneira como o mundo foi pensado naquele momento e que hoje a gente percebe que não faz mais tanto sentido. A gente vê as redes de fast food mudando cardápios para poder se adequar a uma questão mais Sim, natural de consumo de produtos. Então, tudo isso, eles são reforços daquilo que essa geração ainda vem trazendo de mudança para o mundo. E essa mudança, ela é irreversível e ela sempre vai acontecer. Então, é uma grande discussão que ela vai acontecer em toda mudança geracional, mas hoje a gente vê essa capacidade de como que a gente consegue conviver com tantos extremos ao mesmo tempo, que sim. é um desafio muito grande para as lideranças. Aí cai numa praia que é sua, que é o RH, né, André? Não, e a gente vê exatamente isso. Ao longo desse mês, com os workshops que nós fizemos, algo que eu achei assim muito interessante e que isso é uma característica, eu enxergo eu, desse jovem de hoje. Eles têm interesse em conhecimento. Eu acho que porque eles veem tanto conhecimento pela internet, tanta coisa, que quando você traz algo que realmente conecta com eles, eles estão lá, né? A gente teve a oportunidade de fazer aquele primeiro workshop de tecnologia, onde você falou ali com eles. E depois veio o Fábio Tatsubo e reforçou sobre a questão dos hackathons. E alguns não sabiam ainda o que era um hackathon. Então você vê que ao mesmo tempo eles recebem muita informação, mas ainda não tiveram a vivência dessa informação. E acaba ficando um pouquinho distante, né? Então a importância de a gente trazer projetos como esse aqui para Itanhaém, e eu acho que esse é o olhar da Associação de Engenheiros e Arquitetos. A Elisângela, quando ela assumiu, ela me trouxe isso à época, quando eu fiz uma consultoria, né, atuo como consultora aqui da entidade, ela falou: olha, eu quero muito contribuir na capacitação. A contribuir por quê? Porque a escola já faz a parte acadêmica dela, mas como que a gente traz esse jovem perto do mercado? Isso é a função de uma associação, é a função de um SEBRAE, é a função dessas autarquias que conseguem trabalhar em parceria, né? E a gente trouxe isso quando a gente fez esse convite para vocês, que de pronto aceitaram, de trazer essa informação para eles. Como é trabalhar com inovação efetivamente, como é trabalhar com o empreendedorismo e quais as novas profissões que podem surgir daí. Eu estou fazendo um link disso porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a questão do Corredor Azul, que parece muito distante, mas não é. A gente está no mesmo corredor de Mata Atlântica que a gente tem aqui, e a gente sabe que regionalmente a gente tem eu diria que é um protagonismo dentro dessa pauta do Corredor Azul, né? E você é um
maiores protagonistas que traz isso e fala isso muito há muito tempo, faz um letramento mesmo para a gente quanto a essa pauta. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que é empreender e o que pode surgir de novas profissões dentro dessa temática do Corredor Azul, que está totalmente ligada à questão da sustentabilidade. Muito bacana. O Sebrae ele atua num contexto de entender vocações locais, certo? O desenvolvimento econômico ele está muito atrelado com aquilo que é a capacidade que o território tem de produzir riqueza. E aí, na hora que a gente olha para o nosso principal ativo e o que nos une de uma forma homogênea, é o oceano. Então, o oceano que nos banha aqui na costa atlântica, aqui onde estamos todos, ele é um único oceano. É um único. Não existe dois oceanos, Sim. não existe três. É um único oceano no mundo inteiro. Nós estamos aqui, então, conectados com problemas comuns, com recursos comuns, e que muitas vezes as pessoas elas não conseguem compreender as oportunidades que existem, né? Então, quando eu perguntei hoje aqui para as pessoas, vocês se reconhecem caiçaras, né? Porque o caiçara é aquele cara que nasceu no território, né? Sim. Então, não somos caiçara, tem lá a cultura caiçara, né? Todo esse conhecimento ancestral sobre a Bom, eu pesca, sou né? caiçara, né? Venho de uma família que originalmente parte dela nasceu em Boiçucanga e assim, avô pescador, a avó também trabalhando ali com artesanato de palha, então é isso aí, né? Somos caiçaras. E aí tem toda a cultura, o fandango é caiçara, né? A Sim. viola que é tocada ali dentro do fandango, né? Inclusive, lá em Boiçucanga eu conheci o primeiro grupo de fandangueiras caiçaras, né? Porque o fandango ele é uma música criada para num timbre masculino. Ah, eu não sabia. E aí o fandango ele existe toda essa questão da cultura, né? Dos Uhum. mestres que estão lá, se colocam. E aí eles diziam que a voz feminina ela não alcança o timbre e aí a maneira como essa música é construída. Então, uma historiadora, ela pegou as músicas, entendeu, fez um estudo sobre o fandango e encontrou qual que seria lá o timbre correto, a Nossa, maneira para fantástico. que a mulher pudesse construir. E esse grupo, lá de Boiscanga, é o primeiro grupo de mulher fandangueira que tem criado. Então faz parte da nossa história, E a né? resposta deles? Eles se reconhecem como caiçara? Porque agora eu fiquei na Alguns sim, alguns curiosidade. não. Alguns sim, alguns não. E eu perguntei, ser caiçara é pejorativo? Uns acham que sim. Meu Deus! Entende? Porque é construído um preconceito, né? Que falam que quem habita a praia, o mar, né? Que mora aqui é um cara folgado, né? Vamos falar assim, né? É. Tem um preconceito que se coloca assim, né? Que o cara que vive no litoral, ele quer viver mais do que e trabalhar menos, né? Mas não tá certo, não tá errado, né? Mas se a A gente gente pudesse um tem, nômade digital que faz as duas coisas, que excelente, né? a gente tem essa grande, é, é, vamos falar assim, Acaba carregando esse estigma, né? a gente tem esse estigma, mas a gente por viver no litoral, a gente vive mesmo essa qualidade de vida gigante, né? Eu falo para você, moro em Santos, já tem 13 anos, e com certeza Santos é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Uma cidade que tem tudo, né? E aí, a hora que nós vamos olhando e vamos expandindo o nosso conhecimento sobre as áreas que estão ao redor, a gente começa a entender uma história riquíssima, né? A nossa região ela é muito antiga no Brasil. Ah, Então a gente vai desde ali das histórias do Anchieta ali, que vai contando, né? uhum. Todo a peregrinação dele, que vinha lá de Peruíbe até lá no Guarujá, Bertioga, é. Guarujá, né? Tem a ermita lá do Anchieta lá em Guarujá, né? As áreas de meditação, né? Todo essa trajetória, né? A história do desenvolvimento econômico, o Grito do Ipiranga foi o Dom Pedro sai de Cubatão e sobe, a Exato. importância que a cidade de Cubatão teve,
no Império, né? A importância do Porto de Santos, né? Que é porto desde sempre, né? Sim, Então os índios ali, né? Tem alguns historiadores que indicavam que aqui já era antes da chegada de Martim Afonso, que já era ali um ambiente onde os piratas, os navegadores paravam para abastecimento. Então a gente tem uma história riquíssima, né? Vamos atravessando, vamos ao Vale do Ribeira ali, ali toda a história, né, de do Iguape. Porto de Iguape, né, que teve através de uma ação de engenharia, né, que Sim, foi fazer um corte transversal ali no rio e que esse corte no rio para poder diminuir o trajeto das balsas que transportavam arroz acabou assoreando o rio Iguape, né, o porto de Iguape, e com isso deixou aquela região isolada por um século até a construção da Regis Bittencourt, né? Então, olha quanta riqueza de história é, tem em toda a nossa região e o que nos une em comum é o oceano. E aí, hoje, a gente tem uma grande fronteira econômica na hora que a gente olha para o oceano. Porém, ele nos chama atenção para a necessidade de uma mudança do empreendedor, né? Desse cara que vai ali colocar em ação. Então, hoje a gente fala do empreendedorismo azul, né? Que é esse empreendedor que tem essa capacidade de gerar essa transformação, mas é que tem que ser necessariamente inclusivo e sustentável, né? Não dá mais para a gente pensar em desenvolvimento econômico, né? Então, hoje a gente no litoral tem uma pressão imobiliária muito grande em cima dos espaços, das áreas, e aí você expulsar, às vezes, uma comunidade inteira, centenária, que está ali, por conta de uma pressão imobiliária. imobiliária. De eu isolar uma comunidade e acabar com a fonte de renda deles, porque eu desenvolvo uma atividade econômica que impede a pesca, por exemplo, Uhum, né, e tantos outros exemplos, né, que tem por aí. Então a gente tem que ter um olhar de como que eu privilegio essas comunidades, privilegio esse conhecimento, né? Então hoje, dentro das metas globais que são colocadas no desenvolvimento da gestão dos oceanos, né, na governança oceânica global, eles hoje consideram como que nós adquirimos e como que a gente traz essa conexão com esse conhecimento centenário desses povos originários. uhum. Como que eu incluo essa forma agrícola, né? Se você olha lá a produção agrícola dos quilombolas dentro da floresta em pé, né, você tem o desenvolvimento da maneira como os caiçaras trabalhavam, como que a pesca artesanal ela era produzida. Então existe muito conhecimento centenário, né, que estão dentro desses povos originários e que ele não é absorvido hoje por essa massa que está aí empreendendo. Então, hoje coloque-se como meta trazer esse conhecimento para dentro desse desenvolvimento do oceano, certo? Então, na hora que a gente fala também em economia azul, a gente está olhando para toda a potência que o oceano tem para nos poder gerar desenvolvimento. Então, se a gente não precisa nem ir muito longe, né? A gente tem aqui casos fantásticos de empreendedores que estão aqui, que estão revolucionando o mundo, né? Então, aqui em Praia Grande, a gente tem o Maurício da Tidal Watch, né? Um grande amigo. Vai estar conosco, inclusive, na semana que vem. Olha que legal. É, O Maurício, ele é um inventor, né? um Um físico. físico, professor, inventor, que ele desenvolveu uma turbina através das correntes marítimas, né? Que tira energia através das correntes marítimas e que está aí para fazer agora os testes junto com o IPT, né? Saiu o contrato deles, eles vão finalmente validar, né, a potência que a turbina dele gera, que é um passo muito importante, né, para poder definir qual é o tipo de gerador que vai ser acoplado nela e aí também poder provar o quanto que essa invenção dele tem a capacidade que os números que ele construiu Sim. apontam, né? Então, hoje, esse laudo que o IPT fará vai ser muito importante
para os próximos passos, que é a tecnologia que ele inventou. Tem o Bruno da Infinito Mare, né, que é um empreendedor que veio lá de São Paulo, mas que é se eu não me engano, ele é um biólogo, e ele construiu o que é ali que ele chama de caravelas, né? Então as caravelas, elas são espaços aonde ele planta algas, essas algas elas despoluem o ambiente que estão colocadas. Na hora que ela faz essa proliferação dela ali, que ela se reproduz, que ela vai estruturando, ela também faz a captura de CO2 da atmosfera. Ela também gera biomassa com tudo isso que é utilizado para desenvolver outros produtos. Ela identifica poluidores, então, na hora que eu vou instalar uma atividade econômica dentro de uma região e atividade econômica de risco, eu preciso de diversos licenciamentos ambientais, então eu vou apontar qual é o tipo de manuseio que eu tenho de produto químico, outros tipos de produtos que podem causar poluição. Então, com base nesse registro, ele cruza o tipo de poluente que está ali naquele ambiente, ele consegue identificar os poluidores. Perfeito. Então, olha que tecnologia, né? Daí a gente está falando, isso tudo tá ligado à engenharia, né? Uhum. E aí a gente está. Olha que tecnologia que ele cria, maravilhosa, né? Então, tudo baseado na natureza, né? Essa tecnologia. Ele agora ganhou o prêmio de melhor design do mundo. Olha que O fantástico. produto dele, melhor designer do mundo. E o Bruno, ele chegou para nós dentro do primeiro programa do Speed Marine, né? Que na época chamava Marine Startup Lab, né, o nosso programa de aceleração para startups de economia azul, porto e logística. E ali ele era um pesquisador. E hoje ele é um grande CEO da sua própria startup, hoje já não é mais uma startup, é uma operação, já captou recurso, já recebeu investimento, ganhou prêmios da Prefeitura de São Paulo, ganhou um prêmio de cidadão paulistano também. Então, é um pouco daquilo que o Sebrae ajuda, né, no Sim, desenvolvimento e olhando para aquilo que é a nossa principal potência econômica. Então, existem inúmeros negócios que eles podem surgir do mar, né? Então, hoje você tem a biotecnologia. Então, na hora que você olha para a biotecnologia, eu tenho a questão que a gente precisa de produção de marisco de uma forma mais inteligente, né, das fazendas de as marisco, fazendas, sim. que gera fonte de alimentação. Eu tenho inúmeras outras possibilidades de transformar energia do oceano. Então, a energia do oceano não é só igual à ideia que o Maurício propôs. As placas, né, que nós Existem temos. várias e várias formas de transformar a energia. Aí existem inúmeros componentes que são retirados do oceano e que podem atuar na questão de fármacos, na Uhum. questão de polímeros e biopolímeros para serem utilizados na indústria. Então, a gente tem inúmeras aplicações que o oceano pode nos colocar, próprias algas como alimento e como outras formas também de gerar matéria-prima para as mais diversas indústrias. Então, por exemplo, hoje eles usam eles colocam alguns tipos de algas na ração do boi, e um dos maiores impactos da produção de bovina é a questão da emissão de CO2 através Sim, do peidinho do boi, né? Dos gases que o boi solta. sim. E ele faz isso, Já reduz ele, ele, por conta da ele alimentação. coloca um certo tipo de alga na ração, e essa alga ela diminui bastante o impacto da emissão desses gases que o boi soltava. Então, olha quanta aplicação a gente tem aqui. E a gente tem isso também, olhando o mar de uma forma sistêmica, toda uma economia que é muito mal explorada, principalmente no estado de São Paulo, que está dentro do turismo, né? Então, o mar, ele oferece para nós toda essa grande riqueza, né, que é tudo aquilo que ele oferece como insumo, né, que é a sua ali, tudo que está ligado ao mar, alga, toda essa questão de matérias-primas que tem, mas como também isso como uma cadeia. Então eu tenho a pesca, aí eu tenho a pesca artesanal, aí eu tenho o turismo de pesca, aí eu tenho o turismo náutico, aí com ele a indústria náutica, o Guarujá é um polo de indústria náutica, a gente tem aqui espalhado, inclusive em Itanhaém, Peruíbe, lá no litoral sul também, pequenos estaleiros que produzem pequenas embarcações que estão Sim. aqui.
Eu tenho toda a questão da manutenção desses equipamentos todo. O estado de São Paulo é quem mais faz a manutenção de embarcações que são construídas em outros locais do Brasil, mas que vêm para cá muito para fazer manutenção também. Então a gente tem uma grande potência econômica nas mãos e que precisa ser muito bem explorada num bom sentido, né? Sim. Como que a gente desenvolve economicamente as nossas cidades, as nossas regiões, dentro daquilo que é o nosso principal ativo, que é o mar. E o Corredor Azul é a conexão entre todas essas cidades para que a gente consiga gerar desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo, olhando para aquilo que é a nossa principal vocação, que é o oceano. Então, através dessa questão que nos une a todos, que é o oceano, como que a gente consegue desenvolver cada região e construir uma pauta conjunta, né? Porque uma coisa é você olhar o problema e criar soluções de forma isolada, outra coisa é você reunir as pessoas em torno desse problema de uma forma colaborativa e com várias frentes, e aí você pautar esses problemas e buscar soluções para tudo que estão colocados na mesa ali. Trazer todos esses atores, né, Márcio? Acho que de tudo isso que você colocou, eu sintetizaria em dois pontos. Primeiro, tem grandes oportunidades. Muitas oportunidades. Tem muitas oportunidades. E para Itanhaém, principalmente, porque Itanhaém hoje passa por um processo de verticalização. E nós temos todos esses elos que você comentou dentro da cultura caiçara, né? Então, a gente tem a base indígena, que nós temos aqui a comunidade indígena, nós temos a questão da Vila dos Pescadores, com a pesca que a gente tem ali, nós temos a questão da verticalização, que vai ser importante, porque se a gente tiver um crescimento estruturado, a gente consegue respeitar todas essas cadeias e fortalecê-las para que elas, além de permanecer, cresçam e se desenvolvam. E eu acho que vem toda essa outra questão da área tecnológica também, que pode ser ainda mais desenvolvida. Então, eu acho muito importante quando nós trazemos entidades como essa, Associação de Engenheiros e Arquitetos, aqui de Itanhaém, com esse olhar de aproximar o SEBRAE ainda mais da sua comunidade de técnicos, né, para que a gente consiga construir de forma mais efetiva algo juntos. Eu queria que você fizesse um convite para quem agora está começando a ter um outro olhar do SEBRAE, assim como eu tive a oportunidade de ter um tempo atrás, mas que até então não sabia de todas essas oportunidades, né, para que essa pessoa conheça mais como que faz para estar em contato, quem de repente quer começar a pensar e já até quem é jovem, né? Tem gente que é jovem, tem gente que já está há muito tempo, tem muito engenheiro que vem, os agrônomos também que vêm para cá, porque a gente tem uma região do Vale do Ribeira riquíssima aqui. Então, eu queria que você fizesse um convite, como que a pessoa faz para ter mais contato com o SEBRAE, para estar mais próximo, para entender mais como pode se conectar? Bom, se o cara aqui no estado de São Paulo, se ele tropeçar, ele cai dentro de um SEBRAE, né? Porque nós temos o escritório regional do SEBRAE em 33 cidades do Brasil, né? Aliás, do estado de São Paulo. Mas, porém, a gente tem em todas as cidades do estado de São Paulo pelo menos um ponto de atendimento, que é o SEBRAE aqui, né? Uma parceria que a gente faz muitas vezes com o próprio município, né? Com a prefeitura, ou com atores que estão vinculados ali de alguma forma para apoiar o empreendedorismo. Então, a gente tem um ponto de atendimento sempre próximo da população ali, que ele possa buscar conhecimentos ali, informações, né, desde a abertura do MEI, entender como é que ele tira uma alvará na prefeitura. Então, a gente faz esse trabalho, essa atuação de desenvolver junto com os MEIs. Fora isso, a gente tem uma atuação digital muito forte, então a gente tem uma plataforma nacional que você pode acessar diversos cursos, né? Então, se você digitar lá sebrae.com.br, você vai acessar o SEBRAE do seu território e ali você vai ter acesso a inúmeros e inúmeros cursos gratuitos que ele consegue fazer de tudo que você imaginar, inclusive sobre economia azul, sobre startups, né? A gente tem uma plataforma SEBRAE Startups que ele, para qualquer pessoa que se inscreve, ele consegue destravar até R$500 mil em benefícios. E não é lorota de vendedor, né? Vamos falar assim. Muito bom, isso é bom. Mas o que acontece? O SEBRAE ele é tem grandes parceiros e a gente atua
oferecendo assinaturas dentro da quem acessa a plataforma, se cadastra na plataforma e chega a fazer algum programa de aceleração de startups dentro de todo o território brasileiro, ele consegue destravar esses benefícios, né, que vão em nuvens, né? Então as startups, os desenvolvimentos de produtos tecnológicos utilizam muito computação em nuvem, né, que é usar o computador que está lá Sim. em nuvem, e isso é caro, né? Não é barato para você gerar. Então não imagina que você paga por requisição, não imagina na hora que você vai fazer uma ação igual a gente faz no Waze ali, que vai acessar um dado, ele foi lá, achou onde que era o local, usou um mapa, isso tudo são serviços que são oferecidos em nuvem e que você acessa para contratar esses serviços, né? Toda vez que você faz uma aquisição, você tem que pagar por aquilo. E aí para a startup começar o seu negócio, custa muito caro isso. Então o Sebrae, ele através dos seus parceiros, ele subsidia com até R$ 500.000 de benefícios, com assinaturas em nuvem. Então, também temos a atuação dos escritórios regionais ali, que vão ter os seus programas, né? Então a gente faz diversos programas, tanto para negócios tradicionais como para startups, para fazer o desenvolvimento do território. Então a gente tem hoje aberto inúmeras vagas para startups, até startups científicas, né, que desenvolvem tecnologias como essa que a gente conversou aqui, que tá hoje, inclusive, é o último dia. Então, se você vai ver esse podcast, pode acessar e conhecer essas várias opções através do Sebrae Startups. E também os nossos programas que estão voltados às nossas regiões aqui, né, que o escritório regional atua. Então, programas igual a gente fez aqui, o Porto Fortalece a Economia Local, né, programa de turismo, né, a Michelle, ela fez um programa para rotas turísticas, programas para avistamento de pássaros, né, então que vai desenvolvendo o turismo olhando para a especificidade de cada território. Programas ligados à indústria, comércio, serviço, desenvolvimento tecnológico. A gente tem o Sebrae Tech, que é um subsídio de 80% para desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tem hoje um contrato com o Senai, que a gente consegue, por exemplo, pagar o desenvolvimento de um aplicativo dentro de um escopo delimitado, onde o empreendedor ele paga 20% desse valor. Então, o Sebrae ele tem muito para poder te entregar, tanto nessa questão do desenvolvimento do negócio, né, do empreendedorismo como um todo, como também nesse acesso a mercado que a gente chama, nesses subsídios que a gente coloca, além de conectar e ser um grande conector, né? Então a gente vai para feiras de negócios, participa de ações conjuntas com entidades como a Apex, por exemplo. Você quer internacionalizar seu negócio? A gente tem o PayEx, que é um programa em parceria com a Apex, que a gente capacita o seu negócio a vender para o exterior. Então, desde que você pense em abrir um negócio no comecinho ali, seja ele tradicional, uma empresa de tecnologia, uma startup, até a internacionalização do seu produto, o Sebrae está ali te apoiando, tanto com conhecimento técnico, né, com conhecimento de empreendedorismo, com acesso a mercado, com subsídios para que você consiga desenvolver e aprimorar seu negócio. Então, como se diz, né? Vem com a gente que a gente pode ajudar muito vocês. Márcio, muito obrigada. Agradeço aqui em nome da presidente Elisângela Freitas, que não pôde estar conosco hoje, porque estava recebendo também a presidente do CREA São Paulo, Lígia Mackey, que estava aqui, inclusive num podcast anterior. Mas agradeço muito a participação, a parceria sempre. E reforço, gente, se eu tivesse conhecido o Sebrae antes, eu acho que teria sido mais fácil o caminho das pedras. Então, quem está pensando aí em começar algo, empreender, quem quer se conectar com a inovação, acho que realmente vale o endosso do que o Márcio falou aqui, é uma primeira etapa para a gente começar a crescer. E espero ver você aí em breve para mais episódios que a gente traga aqui para o nosso Mar de Conexões. Muito obrigado, André, pelo convite, obrigado aqui a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itanhaém também por essa parceria, e contem sempre com o Sebrae.